Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 9, diz assim a palavra de Deus. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as aves do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Esse é o primeiro encontro que ocorre entre Deus e o primeiro casal após a desobediência de Adão e Eva. E é Deus quem vai procurar. E esse texto ele tem muitas coisas para nos mostrar. Primeiro, as consequências do pecado. O pecado ele produziu a dor e o sofrimento do ser humano. E trouxe consequências que a gente vai ver aqui. Mas também esse texto nos mostra que Deus é um Deus gracioso. Que mesmo com a nossa desobediência, Deus não nos abandona. Então eu quero fazer uma pergunta a você para você meditar durante a ministração dessa palavra. Você está se afastando de Deus ou vivendo na presença de Deus? Então a narrativa do primeiro encontro de Deus com o homem caído nos revela a tragédia do pecado e o início da graça. Primeiro, o pecado distorce a visão do homem. O versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cinta para si. A serpente havia dito que quando o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abririam e ele seria igual a Deus. Mas aquilo que o diabo prometeu não ocorreu, ao contrário. O homem olha para si e sente nu. Ele que vivia no estado de pureza e de inocência, de repente, ele começa a se defrontar com um sentimento de culpa. É por isso que ele se acha nu e se esconde do seu Criador. E ele providencia meios para cobrir a sua nudez. A Bíblia diz aqui que eles coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Só que essas folhas não cobriam realmente a sua nudez. Isso mostra o homem tentando, através do seu esforço próprio, das suas obras, se tornar digno diante de Deus ou se vestir diante de Deus e remover o sentimento de culpa. Mas aquilo estava na sua consciência, estava na sua alma, e por isso que ele se esconde do seu Criador. Segundo, o pecado quebra a comunhão com Deus, que no versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aquilo que Deus disse: no dia que tu comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás, se cumpre. E a primeira morte que o homem conhece é a morte espiritual. O espírito do homem que estava ligado ao Espírito de Deus, há uma separação e ele se torna um morto espiritual. O sentimento de culpa, o medo, faz com que ele não tenha mais aquela intimidade que ele tinha com Deus de toda tarde, no final do dia, passear com Deus, conversar com Deus. Ao contrário, a vergonha, a culpa, faz com que ele se afaste e se esconde de Deus. John Stott diz que o pecado é uma rebelião que rompe o relacionamento para o qual fomos criados. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para ter um relacionamento com o nosso Pai Celestial e ter um relacionamento também com esse mundo, com o nosso semelhante. E o pecado rompeu tudo isso e dificultou a relação do homem com Deus, com o seu semelhante e consigo mesmo. Porque o homem perdeu a sua identidade. Terceiro, o pecado não impede Deus de buscar o homem. Que no versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus sabia onde Adão e Eva estavam e sabia o que eles haviam praticado. Deus aqui quer iniciar um diálogo. Deus aqui quer confrontar o homem e a mulher para eles se arrependerem e confessarem o seu pecado para que ele pudesse perdoar. Mas aqui o que é que ocorre? Ninguém assume a responsabilidade do ato. Um fica jogando para o outro.
Adão disse que a culpa foi da mulher que Deus havia lhe dado. A mulher disse que a culpa é da serpente. Então não há um arrependimento sincero, porque quando há arrependimento você assume a culpa e reconhece que errou e não busca atenuante para o pecado que você cometeu. Mas Deus pergunta: onde estás? E ainda é hoje. O primeiro ponto de contato de Deus com o pecador é pela graça. Não somos nós que achamos ou encontramos Deus, porque nós somos mortos espirituais antes de nos reconciliar com Deus por meio de Jesus. É o Senhor que vai à nossa procura. Charles Spurgeon diz: Deus não nos procura porque somos dignos, mas porque Ele é misericordioso. E quarto, o pecado exige uma cobertura que só Deus pode prover. Em Gênesis 3:21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui Deus fez uma veste verdadeira. Não era aquele arranjo das folhas de figueira, mas Deus pregou um animal, sacrificou, e ali fez vestes de peles para o homem e a mulher poder comparecer na sua presença. Isso é uma rica tipologia, ou uma representação das vestes que Deus ia providenciar para cada um de nós por meio do sacrifício perfeito de Jesus lá na cruz do Calvário. Hoje, cobertos pelo sangue de Jesus, nós podemos comparecer diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa, sem medo, porque o pecado também trouxe medo, coisa terrível. Mas nós já passamos como os filhos amados de Deus. A nossa identidade, ela foi restaurada para nós termos íntima comunhão com o nosso Criador, por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados.